essa guerra vai libertar nossa antiga capital, Rio de Janeiro. Na verdade, as nossas duas antigas capitais, Salvador e Rio de Janeiro, estão tomadas pelo crime. O crime tomou Salvador e o crime tomou o Rio. Vamos libertar Salvador e o Rio. Vamos libertar o Nordeste inteiro. Quando nós fizermos essa guerra de libertação, e o Estado brasileiro, a nação brasileira, o governo federal do Brasil participando de tudo isso, você começa a falar, cara, eu começo a me ver parte desse tudo. E aí, quando a gente começar a fazer algo que todos consideram útil, eu quero saber, tá? Tem pessoas de todas as classes sociais que nós assistem nossas lives, tá? A partir do momento que eu falo pra você, olha, eu vou assassinar as lideranças do tráfico, eu vou destruir o tráfico de drogas, eu vou prender todos esses caras, tá? E depois, nessas periferias, eu vou colocar uma escola de caráter militar e todos os jovens que podem ser força de reposição do crime, normalmente meninos com famílias problemáticas, na fase dos 15 aos 25 anos, esses caras vão ter uma atenção muito, muito, muito especial. O tal do bandeira, quartel, escola. Vamos retomar o território, bandeira do Brasil, bandeira do Estado, bandeira do município, quartel da polícia presente, derrubar as vielas, fazer ruas, passagem, né, escola, arborização, essa escola como um centro de formação de gente muito disciplinada. E aí vou citar o Bukele, corte de cabelo certinho, acabou a várzea. Não vai aprender a conviver em público, o moleque vai estar lá, nessa escola pública, nessa área reconquistada, não vai poder ficar levando caixinha de som, não é tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, se comporta, arruma, tá? Faça esporte, vamos ensinar você a ter um bom emprego, é isso. Eu tenho certeza, do mais rico ou mais pobre, as pessoas vão concordar. Aí você começa a unificar as pessoas em causas comuns, e essas causas comuns, sendo tocadas as pessoas que falam hoje a mesma língua, e que vivem os mesmos dramas, elas vão começar a se ver como parte de um todo. E isto é ser parte de um todo. Então, esta guerra contra o crime não é só sobre derrotar o crime. É sobre reinserir milhões de brasileiros, ou inserir pela primeira vez, na ideia de Brasil. E dessas pessoas, até o topo da pirâmide, todos vão concordar. Todos vão concordar. Todos vão concordar. E quem não concordar se fudeu, porque nós vamos vencer. E é isso. Agora, esses caras não têm essa imaginação, esses caras não têm imaginação nenhuma. Eu vou te explicar assim, pra vocês entenderem o que são esse jogo. Um candidato aí, esses candidatos que o Centrão elege, tipo, existe um receituário. Qual é o receituário? Aqui é como se ajusta as contas públicas. Vai precisar fazer essa reforminha aqui, essa reforma ali. Olha, você vai lá na Fundação Lehman, vê lá a política que eles querem aplicar em educação, tenta fazer isso aqui. E vão ter coisas legais. O lance vão ter algumas coisas legais que vão pegar esse Brasil que é bem ruim, aí eles dão uma mandadinha assim, aí você vai dar uma mandadinha. O que foi o governo Temer? O que foi o governo Temer? Uma mandadinha. O que foi o governo Fernando Henrique? Foi uma mandadinha. O que foi o governo Itamar? Foi uma andadinha. Foram essas andadinhas. A gente não tá em condição de dar uma andadinha com o país. Porque não faz sentido morar no país da andadinha. A andadinha aqui é apenas outro nome para voo de galinha. Nós temos que ser o país que precisa dar um grande salto. Um grande salto. E esse grande salto, veja, é uma mudança qualitativa do que é no Brasil, não é uma mudança quantitativa. Vocês sabem a diferença de quantitativo para qualitativo, né? Quantitativo, vamos supor o seguinte. O que faz você perceber que você deixou de ser pobre e virou rico? Você saiu de pobre e virou rico, isso foi uma mudança qualitativa, você mudou sua qualidade. Agora, isso pode ser feito através de um acúmulo de mudanças quantitativas. Por exemplo, você vai aumentando a quantidade de dinheiro que você tem, até você ter uma determinada alteração de status, que é também psíquica e tal, e da forma de você se ver e o mundo ver você, que você deixou de ser pobre. Ou seja, tem as mudanças quantitativas e a mudança qualitativa. E por vezes uma série de mudanças quantitativas leva a uma mudança qualitativa, certo? Isso é simples. Eu tô falando que nós precisamos ter uma mudança qualitativa. A mudança quantitativa que a gente tem que ter no Brasil é tão grande que isso vai gerar uma mudança qualitativa. Nós vamos virar outra coisa. Então, precisa ser rápido. Então, a missão está se preparando para ser o grupo político que vai fazer a mudança qualitativa no Brasil. Esses caras gostam de fazer pequenas mudanças quantitativas. Não, faz uma reforma aqui, melhora aqui. É uma pequena... Isso quando não vem um governo merda como o do PT, que é esse governo do Lula de agora, ou o governo do Bolsonaro, que é o anterior, que assim, o saldo, em termos quantitativos, foi meio que zero. É meio que zero. E aí, cara, temos muitas oportunidades para essa mudança qualitativa. Haverá no mundo agora a ascensão das inteligências artificiais. Isto irá beneficiar, já parou pensar como a inteligência artificial vai beneficiar os países pobres? Por mais que vai gerar um desemprego em massa, isso é um fato, e que muitos lugares vão precisar de auxílios e tal. Do outro, os ganhos de produtividade serão tão grandes que tarefas que nações mais desenvolvidas, detentoras de mão de obra mais qualificada, basicamente de capital humano superior, com formação melhor, e tecnologia aplicada nas tarefas públicas e privadas, a vantagem ela vai deixar de existir, porque a inteligência artificial ela vai quebrar essa vantagem. Não à toa que vários profissionais de meio que vão do programador, advogado, a médico, vão meio que deixar de existir, e a inteligência artificial vai pegar esse gap que havia entre as nações pobres e as nações ricas, ela vai aproximar. Você não vai estar ali no topo do topo, que é quem tem, por exemplo, sei lá, o comando dessas próprias inteligências artificiais, da inteligência artificial generativa e tal, dos grandes profissionais das pessoas, né? Você não vai estar ali ainda. Mas esse gap que faz com que a gente viva na pobreza extrema, esse gap vai ser diminuído. O que eu quero dizer é, se nós tivermos um governo que vai chegar, que assume o Brasil em 2027, e que comece a tratar na aplicação da inteligência artificial em todo o serviço público no Brasil, e não entenda, a inteligência artificial não é o chat GPT que você está vendo hoje.
São todas as ferramentas e todas as outras inteligências que vão surgir agora, que estão surgindo agora nos próximos 1, 2, 3 anos. Até 2034, o mundo que você conhece deixará de existir, o mundo será completamente outro. Então não adianta a gente pensar no futuro com as categorias de hoje. Por isso que as discussões políticas que existem no Brasil são ridículas, elas são idiotas, são estúpidas. A discussão política que nós precisamos ter é uma discussão sobre como nós vamos antever, utilizar essas tecnologias que estão chegando para diminuir a nossa distância para os países mais ricos. Então, por exemplo, para ser claro, para não falar em termos abstratos aqui com você, meu grande foco é Nordeste. O foco da missão tem que ser em transformar o Nordeste num lugar capaz. E a tecnologia vai fazer isso. Hoje, por exemplo, uma cidade média, ou pequena barra média no Nordeste, ela é dominada por uma oligarquia local. Os vereadores, preciso explicar para vocês, são analfabetos funcionais. Se eu for para uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Pernambuco, se eu for para Brejão, Riso, procure lá a Câmara dos Vereadores de Brejão, mostre as fotos dos vereadores de Brejão. Aqui, ó. O Ivonaldo Félix, o José Adeilson Dantas, o Lucivaldo Tenório, o Cícero Dionísio, o Sandoval, o Deval Cadengue, o Rafael Fausto, o Rodrigo de Rosival, o Wilson Ferreira Melo. Esses caras não sabem nada de nada, com todo respeito a eles aí. Brejão apresenta números horríveis, horríveis, horríveis. Os indicadores de Brejão são todos muito ruins. A boa parte da população está empregada na prefeitura e quando vem eleições, o prefeito mesmo é o primeiro a apertar a população a votar em quem eles mandam, senão, né? Porque é uma cidade pequena. A população de Brejão, meu amigo, a população de Brejão, que é uma cidade com pouca atividade econômica, a população de Brejão, ela tem que ter ferramentas para ser formada. E essas ferramentas a inteligência artificial vai nos trazer. O que eu estou dizendo é, haverá uma gigantesca revolução tecnológica. E aqueles caras, e boa parte do serviço público de baixa qualidade, que assola como uma peste, como uma dengue, as cidades pequenas do Brasil, aquilo pode ser superado. O que eu quero dizer, para dar um exemplo, é, um posto de saúde vai contar com tecnologia de tal forma, graças à revolução da inteligência artificial, que muitos diagnósticos, que às vezes demoram, vamos dizer, tempo épico para ser feito, ele pode ser feito em tempo real. Entendeu? O sistema de educação, todo o sistema de ensino pode ter esse tipo de ferramental para ajudar. Há toda a parte de automação dos serviços urbanos. Corte de gastos absurdo. Corte de folha absurda. Corte de processos estúpidos absurdo. Diminuição absurda na corrupção. Rastreabilidade no uso do dinheiro de modo a evitar a corrupção. Se você olhar direitinho, a tecnologia pode ser uma revolução que vai pegar a gente daqui na base da pirâmide e tem que subir. Então, nós temos que ser o governo, e aqui eu falo implorando para a equipe do Livro Amarelo, vejam o que nós podemos fazer com inteligência artificial. Isto será uma revolução. O mundo vai mudar completamente nos próximos anos. Não é bolha. Recomendo, leiam. Bota ali, The Economist. A capa chama Super Intelligence. Tem uma nota de dólar com... Aí, bota aí, é uma das últimas edições da... esse aí, ó. Esse aí. Tá? Se vocês estão duvidando do que eu tô falando, compre essa revista. E leiam. Matérias interessantíssimas sobre esse assunto. Tá? O Almir falou, mas a tendência é o Bostil se fechar para essas big techs. Aí assim, né? Nós somos uns retardados se nós fizermos isso. Nós temos que trazer para eles, então nós temos que usar essas ferramentas a nosso favor. A nosso favor. Eu tô falando de uma revolução que pode mudar a vida dos brasileiros e mudar a qualidade de vida dos brasileiros.